ar hoje, terça-feira, 24 de janeiro de 2017. Quase 1,5 milhão de pessoas deixaram de pagar os planos de saúde em 2016. Este é o segundo ano seguido de retração, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A queda é o reflexo da crise econômica brasileira, que levou o PIB nacional a 2 anos de retração consecutiva, com o desemprego de mais de 12 milhões de pessoas. Muitos perderam o plano de saúde corporativo e entram na lista de pessoas que deixaram de ser beneficiárias. Já os planos odontológicos cresceram 3,8% em 2016. Vamos saber agora os destaques desta edição. São Paulo deve terminar o verão com muitas chuvas, segundo os meteorologistas. Parque Vila Lobos, Zona Oeste de São Paulo, é o primeiro a usar energia solar, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Um projeto de lei em andamento aqui no Parlamento Paulista quer incentivar o uso da bicicleta como transporte e lazer. A proposta é do deputado Gil Lancaster, do Democratas. Ela pretende criar a última semana do mês de janeiro como um calendário oficial no Estado, com palestras e debates sobre mobilidade sustentável e a segurança dos ciclistas. A cidade de São Paulo conta com uma estrutura cicloviária de mais de 400 quilômetros, entre ciclovias, que são espaços separados que isolam os ciclistas dos demais veículos, como nas praias, parques e grandes calçadas, e as ciclofaixas, ou seja, quando há apenas uma faixa pintada no chão, sem a separação física. Você sempre andou de bicicleta e aqui na capital você acha que vai ser fácil? Aqui no Ibirapuera é fácil, agora na rua, muito carro não dá não. Você veio de que cidade? A gente veio de Salvador. De Salvador. E lá para andar de bike, é bom? É, tranquilo. Lá tem muita ciclovia, a gente pode andar na orla, dá para andar. A gente vai da rua até a orla e anda lá e dá para andar todo fim de semana. Uma pesquisa do Ibope mostra um crescimento de 50% no número de bicicletas utilizadas como transporte na época da ampliação da malha cicloviária na cidade de São Paulo. O ciclismo é um esporte muito bom para a saúde, de estresse, entendeu? E também facilita no dia a dia, porque o trânsito hoje não colabora muito. Então a bicicleta, para muitos, se tornou um meio de transporte mais acessível, mais rápido, entende? Para estimular a população a usar cada vez mais as bicicletas, não só na capital, mas em todo o estado de São Paulo, o projeto de lei 688 de 2016 pretende instituir a Semana do Incentivo ao Ciclismo em todo o estado. O projeto de lei é de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, e tem entre seus objetivos sensibilizar a sociedade civil, a iniciativa privada e o gestor público sobre os benefícios socioeconômicos do ciclismo. Acho bacana, ajuda bastante no meio de locomoção, até para a nossa saúde, vai ser bem legal sim. Seria interessante até para melhorar o trânsito, né? Eu acho que seria bem legal. Um estudo da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo e da ONG Transporte Ativo traçou um perfil econômico das pessoas que usam a bicicleta na cidade de São Paulo, mostrando que a maioria está nas faixas D e E. 1 em cada 6 ciclistas ganha até 3 salários mínimos e mais de 1/3 deles ganha até 2 salários mínimos. Se aprovada, a legislação deve colaborar com o planejamento estratégico das cidades em relação à sustentabilidade e à qualidade de vida. O esporte traz a cidadania. Então, se o governo parar para olhar mais para eles, eu creio que as mudanças vão acontecer. É saudável, é agradável, né? Acaba sendo um passeio, seu unir útil ao agradável. Bom, durante o mês de férias, o Instituto Butantan preparou uma programação especial para os visitantes. São atividades gratuitas que acontecem até o final deste mês. Eu vou agora chamar a repórter Priscila Silvério, para falar mais para a gente, Priscila, sobre essa programação especial aí do Butantan. Tudo bem, Priscila? Oi, Sérgio, tudo bom? Bom, Sérgio, nesse espaço aqui, as crianças têm várias atividades. São jogos, desenhos e também elas podem até criar micro-organismos aqui de bexiga. Além desse espaço, várias outras atividades que quem vai falar para a gente é a Larissa Foronda, que é uma das coordenadoras da programação. Quais são as outras atividades? Boa tarde, a gente tem programação para a família inteira, então todos estão convidados para todas as idades.
A gente tem caminhada histórica, a gente tem programação de filmes, a gente tem extração de veneno, a gente tem esses jogos, além dos museus e parques. Uma atividade que chama bastante atenção é a mão na cobra. Como que acontece? Pois é, a mão na cobra acontece regularmente e aqui a gente também está dando uma atenção especial porque a gente sabe que o público pede bastante. Então hoje, amanhã e depois acontece aqui na parte da manhã, das 10 às 11 horas, ao lado do Serpentário. Tem também no domingo uma atividade especial. As crianças vão fazer meio que uma caça, uma procura, me conta. É isso aí. Na verdade, é o Partiu Butantã, que ele é baseado naquele jogo do Pokémon GO. E as famílias vêm e caçam os animais que a gente trabalha aqui no Instituto Butantã. É bem divertido, toda a família gosta bastante. O espaço é muito grande, as pessoas podem vir também e aproveitar o espaço do Instituto? Claro, as atividades aqui da Semana de Férias são todas gratuitas, mas além das atividades a gente tem o parque, pode vir andar de bicicleta, jogar futebol, enfim, e também tem os nossos 3 museus que estão sitiados aqui e que podem ser visitados também. Muito obrigada pelas informações. Bom, o Instituto Butantã fica na Avenida Vital Brasil, 1500, aqui no Butantã, zona oeste da cidade. Estamos bem próximos aqui da estação Butantã, linha amarela. E para mais informações com toda a programação completa, é só acessar o site butantã.org.br. Sérgio. Priscila, e mais uma opção, né, Priscila, para as crianças aí no Butantã, né, que podem brincar aí à vontade até o final dessas férias do mês de janeiro. Muito bem, o Parque Vila Lobos, que fica na zona oeste da capital paulista, é uma opção de lazer para 70 mil pessoas nos finais de semana e dá um exemplo de sustentabilidade. É o primeiro do Brasil a ser totalmente abastecido por energia solar. 40 postes gerando sua própria luz no Vila Lobos. Cobertura de 264 vagas para veículos com mais de 3 mil placas de captação de energia solar no estacionamento do Parque Cândido Portinari, que faz parte do mesmo complexo. Os 2 parques na zona oeste da capital paulista passam a ser totalmente abastecidos por energia solar. Energia solar, captação de energia solar que abastece uma central de energia que capta e passa energia para o parque no geral. O projeto, liderado pela CESP, Companhia Energética de São Paulo, conta com uma microcentral de energia e custou 13 milhões de reais. O propósito não é apenas de economia, mas também a pesquisa. É um sistema de usina fotovoltaica, é a maior usina instalada dentro de um parque urbano do estado de São Paulo, com uma capacitação de 650 megawatts-hora ano de produção de energia. Em seus 732 mil metros quadrados, o Vila Lobos conta com ciclovia, quadras, bosque, orquidário e área de lazer, com aparelhos para ginástica, além de pista de Cooper. Quem vê o Parque Vila Lobos assim, bonito, cheio de equipamentos, não imagina que o local já foi um grande aterro com muito lixo e entulho. 18 anos depois da sua inauguração, ele passa a gerar a sua própria energia, limpa e renovável. Um marco importante na sua vocação de sustentabilidade. O que mais complica ainda é a burocracia, né? Que você tem que aprovar um projeto junto à concessionária. E o material hoje em dia está baixando o preço. Você já tem acesso às células, né? E eu acho interessante que eles estão pensando nisso para um parque público. O Vila Lobos fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros, e funciona de segunda a segunda, das 5h30 da manhã às 7 da noite, e no horário de verão até às 8 da noite. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. São Paulo terá sol pela manhã com período nublado no final da tarde. Chove também, a temperatura deve chegar aos 30 graus. O mês de janeiro de 2017 entra para a estatística como o 6º mais chuvoso dos últimos 75 anos, hein? Em Campinas, o dia começa ensolarado. Na parte da tarde, o tempo fecha com pancadas de chuva. A máxima é de 30 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece forte no início da manhã, o tempo fica abafado. A máxima deve alcançar 33 graus. Sorocaba, o dia começa quente, ensolarado, aumento de nuvens no final da manhã. Podem aí ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros devem chegar a 32 graus. Ribeirão Preto, o dia começa com sol, muitas nuvens no decorrer do período. Temperatura aumenta e deve marcar 30 graus. Bom, museu
do futebol é uma boa opção para levar os filhos durante essas férias escolares. Você vai ver já já. Com mais de 15 salas para visitação, o Museu do Futebol é uma boa opção para um divertido passeio com as crianças. Seu Amarildo veio por influência da filha. Trouxe também o filho e mais um monte de gente. Vim eu, meu filho, minha filha, minha esposa e mais uns colegas de Santa Catarina. Então ela veio uma primeira vez a sua filha e agora ela trouxe a turma toda. Trouxe a turma toda. O que o senhor está achando? Muito bom. Vale a pena. Teve coisa aqui que o senhor olhou e falou, nossa, eu lembro dessa foto, eu lembro desse dia, isso aqui saiu no jornal. Tafarel, que é o pessoal que eu sou do Sul também, sou natural de lá, Tafarel, Falcão, essas histórias são maravilhosas. Isso mesmo, aqui é um lugar ideal para relembrar tantos momentos bons vividos pelo povo brasileiro, apaixonado por futebol. Nós estamos aqui na sala onde conta a história de todas as Copas do Mundo, através de estruturas como esta aqui. E eu vou contar para vocês por que a estrutura é daquela forma. Aqui, ó, tem uma maquete representando a estrutura de ferro presente na sala. Ela é inspirada no formato de um troféu. Claro, o que todo mundo quer trazer para casa numa Copa do Mundo. Aqui, este totem, por exemplo, ele conta toda a história da Copa do Mundo de 58 e também destaca fatos marcantes da história do Brasil e do mundo desde 54. Como o discurso do líder negro norte-americano Martin Luther King em Washington em 1957. De todos os mundiais, tem uma pequena retrospectiva de 4 anos em fotos e vídeos. Entre tantas atrações, seu André resolveu jogar com os filhos André e Hector, de 17 e 13 anos. A gente vai montando várias histórias dentro de uma própria história. É um negócio interessante que ele interage com as pessoas, a gente fica montando e tentando descobrir qual vai ser a história no futuro, qual que é a história que a gente vai se adequar a ela ali. E tem algum vencedor nisso aí? Não, é só cultura. Mostra até o começo, né, o porquê dos times, e mostrou lá, falou um pouquinho da história do Corinthians, né, time nosso aqui da família, mostrou lendas, né, lenda urbana da Angola, e aquela história ela perguntou pra mim assim que eu terminei o jogo, depois que você fez aqui, quantas histórias tem? Tinha 4 histórias no mesmo lugar com poucas perguntas e você descobre um monte ali com um pouco daquelas cartas. Um jogo simples daquele você aprende pra caramba. Vai recomendar para as pessoas virem aqui? Para os meus amigos, familiares, pessoas que têm o sonho de visitar aqui para aprender e conhecer mais um pouquinho da história do nosso futebol brasileiro. São 15 salas com objetos, áudios, vídeos, um passeio sensorial dividido em 3 partes principais: história, emoção e diversão. E além de tudo isso, para este mês de janeiro, tem muitas atrações diferentes. Esse ano a gente se juntou com a Turma da Mônica, que tem uma campanha chamada Movimento Brincadeira. O que é isso? É estimular as famílias e as crianças a retomarem as velhas brincadeiras de rua que fez parte de tantas gerações. Cabra cega, corre-cutia, amarelinha, pula-corda, boleto de sabão, aviãozinho, pega-pega, esconde-esconde. A gente preparou um espaço que é totalmente gratuito, tem recreadores que vão ajudar as famílias e as crianças a fazerem essas brincadeiras. A ideia é trazer a criançada para a rua, calor, todo mundo fica inquieto, sai dos apartamentos, sai dos plays dos prédios e vem para a rua brincar, vem para o Museu do Futebol brincar. Tudo para agradar filhos, pais e até avós, como seu Décio, que veio trazer o pequeno Lorenzo, de 3 anos. Da boca do neto, só se entende uma palavra. Já o avô provocou em todos nós uma viagem no tempo. Em 58 a gente escutava pelo rádio o jogo, não tinha televisão. E aqui tem as imagens, né? Exatamente. É muito gostoso ver isso. Às vezes você nem sabia de onde que a bola estava e quem que estava atacando. Às vezes um barulho, tudo, você não conseguia distinguir se era o Brasil que marcou o gol ou se era outro time que marcou o gol. E aí as imagens daquela época que o senhor só ouvia no rádio, tá vendo aqui agora? Ah, sim. É diferente.
E é gostoso de rever isso daí. Todo mundo gosta e aproveita. O Museu do Futebol é para todos os clubes, todos os times, todos os torcedores e todas as idades também. Crianças adoram, mas os idosos também gostam muito, porque a gente trabalha o futebol como uma memória afetiva. O que você guarda do futebol é o mais importante. Como você lembra de determinado jogo é o mais importante. Isso a exposição do museu traz muito forte, por isso que agrada tanta gente. Mesmo aquelas pessoas que não gostam de futebol e nunca foram ao estádio. Com mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Vamos ver aí, Santos, o dia ensolarado na Baixada e o sol aparece forte. No final da manhã e início da tarde, o tempo começa a fechar com acúmulo de nuvens e existe possibilidade de chuva. A temperatura é de 32 graus. São José do Rio Preto, sol com um grande aumento de nuvens no final da manhã e chuva à tarde e à noite. Temperatura chega a 32 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, períodos nublados com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 29 graus. Piracicaba, sol aparece pela manhã com aumento de nuvens também na parte da manhã e chuva rápida à tarde e à noite. A temperatura é de 31 graus. Durante o verão, filtro solar é o principal aliado para evitar o câncer de pele. Você vai ver já já. Nos dias de muito calor é importante tomar cuidado com a exposição ao sol. O uso de protetor solar é indispensável para aproveitar bem o verão. O verão vai oficialmente até o dia 19 de março e os cuidados para evitar a exposição excessiva da pele ao sol são importantes. Utiliza filtro solar sempre? Sim, sempre que posso. E hoje usou? Hoje não. Não usa filtro solar? Muito difícil. Por quê? Eu acho que eu não tenho costume, não peguei o hábito de usar e não uso. Utilizou hoje? Utilizei. E aí, repassa ou usa uma vez só? Eu passei uma vez só. Não esqueça nunca de repassar, né? Precisamos repassar a cada 2 ou 3 horas, dependendo do fator de proteção solar. Escolher um protetor solar de amplo espectro é fundamental, então que ali tenha proteção para UVA, UVB, para infrared e também ele pode ter multifuncionalidade. Então, um paciente com melasma, por exemplo, ele pode associar a um protetor com uma tonalização de base para ajudar a ter uma proteção física desse melasma, dessa mancha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 8 em cada 10 brasileiros não utilizam de forma correta o filtro solar. A dermatologista Bel Takemoto explica que todo o corpo precisa ser protegido. Uma bela dica é um investimento numa roupa com fotoproteção UV, né? Às vezes essas pessoas suam muito, né, no trabalho e a roupa ela já vem com uma fotoproteção. Então é só colocar a roupa, fotoproteger as outras áreas que estiverem expostas e nunca esquecer. Então dorso de mãos, região de orelha, nuca, né, dorso dos pés se eventualmente estiver exposto. Mas é uma dica interessante. Proteger o lábio é um exagero? Não, muito pelo contrário. Proteger o lábio é fundamental. Aqui é uma mucosa muito fina no lábio e a gente qualquer fotodano pode desenvolver queratose actínica, carcinoma espinocelular e que são cânceres que a gente tem uma certa dificuldade, geralmente são cirúrgicos e são intervenções grandes. Então a prevenção é sempre o melhor remédio. O chamado FPS, fator de proteção solar, encontrado nos filtros solares, é uma relação de tempo e não de proteção direta, explica a dermatologista. A gente tem uma continha básica aí para fazer. Essa conta básica é pegar a dose eritematosa mínima, que é o tempo médio de 4 a 5 minutos que cada pessoa começa a ficar vermelha quando se expõe ao sol, multiplicado pelo fator de proteção solar. O filtro solar precisa ser aplicado inclusive em dias frios e nublados. Além de ajudar na estética do corpo, ao preservar a pele, mais importante ainda é evitar o câncer de pele, que corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Aquela feridinha vermelha que tem o desconforto, faz casquinha, parece que nunca sara, que você sempre está futucando, sempre está coçando, se está vermelha, se sangra, se está crescendo, procure o dermatologista o mais breve possível. As chuvas fortes de verão dos últimos dias provocaram transtornos para os paulistanos. A cidade da Garoa
deve ter um verão aí de tempestades em 2017. Há 5 anos não chovia tanto em São Paulo. Veja aí. A cidade da Garoa deve ter um verão de tempestades em 2017. Há 5 anos não chovia tanto em São Paulo. O mês chega ao fim como o 3º janeiro mais chuvoso desde 1995, quando começou a medição pelo CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências. Nós já temos aí 337 milímetros, né? Sendo que a média esperada para o mês é de 265,5, ou seja, 31% a mais que a média histórica aqui pelo CGE. Nós temos, pela imagem de satélite, o estabelecimento dessa grande faixa de nuvens desde o sul da Bacia Amazônica, passando pelo centro-oeste até o sudeste, né? Trazendo aí uma faixa de nebulosidade, né? Grande cobertura de nuvens no estado de São Paulo, também sul de Minas e sul do Rio de Janeiro, trazendo esses dias mais chuvosos, né? E com temperaturas mais amenas para a época do ano. As regiões que receberam mais chuva na cidade foram a leste e a zona norte. O verão termina em 20 de abril e a previsão é de bastante chuva até lá, segundo os estudos meteorológicos. Se chove muito no mês, às vezes falta um pouquinho no outro. Essa deve ser a cara do fevereiro, ou seja, com um pouquinho menos de chuva, talvez, do que a média. E o março, dentro da média, até um pouquinho mais. O meteorologista Thomas Garcia explica que a grande quantidade de chuva não é absorvida porque o solo está encharcado e na área urbana o terreno é impermeável pelo asfalto e concreto. Esse é um dos motivos para tantos alagamentos, o que deve continuar. Mas o meteorologista alerta para os riscos de enfrentar uma tempestade. Desses 337 milímetros, cerca de 230 milímetros caiu só na semana anterior. Então, realmente, o solo está extremamente encharcado. Nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente com as nossas áreas de risco, né? Quem mora em área de risco deve ficar muito atento às rachaduras que podem vir a aparecer, ou mesmo muros que envergam ou postes que começam a entortar. E sair, se ocorrer isso, sair rapidamente de casa, chamar a Defesa Civil para fazer uma vistoria. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Veja aí, a cidade de Franca tem sol com aumento de nuvens, rápida e chuva também à tarde e à noite, né? A máxima chega a 28 graus. Em Bauru, dia de sol com nuvens durante o período também e com o tempo fechado, pancadas de chuva ocorrem no final da tarde e início da noite. Temperatura é de 30 graus. Limeira, sol aparece, mas as nuvens, né, com acúmulo de nuvens, fará aparecer pouco pela manhã no período da tarde. A chuva rápida à tarde e à noite, hein? A máxima é de 32 graus. Marília, o dia começa com sol no final da manhã. Existe um aumento de nuvens e há possibilidade de chuva durante o período da tarde e também à noite. A máxima prevista chega a 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.